Romanos, capítulo 13, versos 11 a 14. Quero agradecer à igreja, as orações durante a nossa ausência, revendo os nossos familiares ali em Santos. Agradeço eu e Dona Ana as orações dos irmãos. Muito obrigado. E continuem orando por nós. Minha mãe também manda um forte abraço a toda a igreja. Romanos 13, 11 a 14. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis sentar, amados. Meus amados, eu quero, como introdução, porque a impressão que dá às vezes é que nós exageramos no que estamos falando, é uma espécie de terrorismo cristão, e não é isso, porque muitas vezes os batistas bíblicos, os grupos conservadores, fiéis à palavra, são taxados de terrorismo cristão, fatalistas. E não é isso. Nós pregamos a Bíblia anunciando que Jesus Cristo vai voltar, sem alegorias. Literalmente Ele vai voltar, e Ele precisa voltar, e nós precisamos que Ele volte, porque, meus amados, eu não sei quanto aos irmãos, mas imagino, está difícil viver aqui embaixo. Está difícil viver aqui embaixo. E então me veio às mãos um artigo de um pastor. Por sinal, tive a bênção de fazer o casamento desse rapaz junto com o sogro dele. O sogro dele é pastor, é o pai da noiva, e eu dividimos ali a cerimônia. E o Rômulo estudou nos Estados Unidos e é uma bênção hoje no Grupo Batista Independente. Ele escreveu um artigo, e eu não vou ler o artigo, é só um pedacinho, para entender como introdução que nós queremos destacar aqui em 2 pontinhos. Ele diz aqui no artigo dele, o nome do artigo é O Mundo de Sempre. E numa parte do artigo ele diz o seguinte: pior, olha só, pior que o primeiro beijo gay apresentado pela novela da Rede Globo. Ele fala que teve uma coisa pior que o primeiro beijo gay apresentado por uma novela na Rede Globo de televisão, foi o Ibope concedido pelos crentes evangélicos. Foi o Ibope concedido pelos crentes evangélicos apoiando o beijo gay. Então ele diz que pior que o beijo gay foi o apoio dos evangélicos. E ele então diz aqui que, além de pais, avós, crianças, também presenciaram esta cena libidinosa que já constava no script original do autor desde o primeiro capítulo.
Mas como explicar que crentes habitados pelo Espírito Santo conseguiram seguir essa novela e presenciar cenas de imoralidade que estão destruindo famílias e o futuro de nossos filhos? Entende por que a gente fala que tem medo das crianças que vêm ao mundo? Mas quando ainda nasce num lar crente, um lar cristão, há como fazer com que essa criança tenha defesa contra esse mundo miserável que vai de mal a pior. E ele diz aqui, como explicar que crentes habitados pelo Espírito Santo conseguiram seguir essa novela? Seria fácil dizer que, se trata de joios, crentes não salvos e convertidos, mas, infelizmente, alguns deles são salvos sim, mas estão apaixonados por este mundo e frios para com Deus. Porque, irmãos, abra um parênteses aqui. O que me incomoda como pastor é ver uma insensibilidade aos valores espirituais no dia de hoje. Parece que nada mais sensibiliza, nada mais incomoda. Fica aquela ideia, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo não. Nós não podemos nos acostumar com isso. Fecha o parênteses. Se a Rede Globo perdesse 40 milhões de telespectadores, da noite para o dia, certamente ela não teria coragem de promover o homossexualismo em horário nobre. Mas ela, olha só o triste dessa história, pior que o beijo gay. Mas ela sabe, a Globo já sabe, que pode contar com a audiência dos chamados evangélicos, e até mudar as suas convicções. Os cultos e ministérios da igreja não conseguem fazer a diferença na vida de famílias, cujo passatempo predileto é prestigiar novelas de televisão. Casamentos estão destruídos, o homossexualismo se alastra como uma droga viciante e nossos filhos estão abandonando a igreja em busca de prazeres sexuais e aceitação social. É o quadro de hoje. A batalha está sendo perdida dentro da própria casa. O mundo não mudou, os crentes mudaram sim. Mas aqueles que ainda amam a Deus e as suas famílias continuarão puros e longe do mal. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Salmo 101, verso 3. E aqui fecho as aspas do artigo do Rômulo. Irmãos, isso aqui foi a parte da minha introdução. Por que tanta frieza? Por que tanta indiferença? Parece que já liga a televisão, vê qualquer coisa, esse lixo vai correndo para dentro de casa, a internet também tem muita coisa boa, mas também tem uma lixarada doida. Por que essa insensibilidade? Por que isso não comove mais? Num culto, eu estava numa igreja, eu estava num culto, um funeral, um culto, as pessoas sentadas no culto, o pastor falando, celulares tocando e elas falando no celular normalmente dentro do culto. Está perdendo a noção do sagrado, a noção do temor e do respeito a Deus está sendo perdida. Lá em Santos, nós estamos vendo igreja, eu não estou acostumado com isso, gente. Eu não estou acostumado com isso. Lá em Santos é bermuda, é camiseta, é chinelo. Agora eu chego aqui no fórum, não pode entrar desse jeito. Você vai no hospital de base, já tem uma baita de uma placa lá. Não pode entrar de bermuda, não pode entrar de mini saia. E foi barrada na minha frente uma moça, na minha frente. O rapaz disse, eu não posso deixar a senhora entrar. Olha, está escrito lá, a senhora está com short curto, não pode entrar. Mas na igreja, então eu estou notando que está se perdendo essa mentalidade do mundo, esse secularismo, esse relativismo, que hoje não há mais valores absolutos. O absoluto, como diz Hernandes, o absoluto de hoje é o relativismo. Essa miséria está entrando nas igrejas também. Então está se perdendo, sabe? Hoje em dia, um crente,
a maioria, me perdoem aqui, mas a maioria do mundo evangélico hoje é um analfabetismo bíblico. Não sabe nem defender uma posição de que ministério é para homem, não é para mulher. Não sabe ver na Bíblia, não sabe argumentar com alguém. Nós estamos numa época de analfabetismo bíblico. Muita correria, muita atividade, muito ativismo, mas e a Bíblia? E a oração? E a vida íntima com Deus? Assim, queridos, nós estamos dentro de um período que, para mim, é o pior cancro contra o cristianismo de Cristo. Olha que não é o ateísmo, não são heresias que são os piores cancros, não. O pior cancro para o cristianismo é um cristianismo que está surgindo de dentro, ao qual os pastores atuais estão chamando de subcristianismo. Um subcristianismo. Então, queridos, eu queria evidenciar aqui aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, verso 12. Esse capítulo 24, ele é um prefácio e depois ele entra no que é a grande tribulação. E o capítulo 25 também. Mas nesse prefácio da grande tribulação, prefácio daquilo que há de vir, então Jesus diz o seguinte, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E olha, nós estamos tendo um esfriamento, gente. Nós estamos tendo um esfriamento. Estamos tendo um esfriamento. Nós já não temos uma noção do que é maledicência, nós não temos uma noção do que é sonegadismo, nós não temos uma noção de nada. Já tem festas de 15 anos aí de evangelho, quando a bebida corre solto, papai dança com a filha, já tem casamento aí onde as mulheres já vão daquele jeito. Então, amados, eu queria dizer duas coisas apenas. Primeiro, o subcristianismo traz uma insensibilidade. Ou seja, o subcristianismo é um cristianismo irmanado com o mundo. Ao mesmo tempo a pessoa entra na igreja, mas ela também quer manter os padrões do mundo. Ela não quer renúncia. E esse subcristianismo Satanás está usando para enganar. Está dividindo igrejas, está mundanizando igrejas, está solapando a vida da nossa juventude, dos nossos adolescentes, até dos adultos, como foi visto aqui. Olha o ibope que deu, o beijo gay. Então esse subcristianismo está entrando a sorrelfa. A sorrelfa. Aos pouquinhos vai entrando, vai minando. Então tem que ter atalaia para dar brado. Porque nós aqui amamos vocês. Nós amamos a igreja. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, aviva a nossa fé. E que esse avivamento comece daqui de cima, na minha vida. E sabe, irmãos, avivamento não é nada místico, não. Avivamento é aquela palavra de Davi, aquilo ali define o avivamento. Eu gostei muito de um livro que eu li, de John Armstrong. Ele usa uma expressão muito linda. Ele diz assim: os evangélicos hoje estão exteriormente prósperos. Olha, exteriormente estão muito prósperos, mas interiormente estão muito vazios. E são nessas vidas, exatamente nestas vidas vazias por dentro e prósperas por fora, muito mente aberta por fora, que o subcristianismo vai achando lugar. Insensibilidade no subcristianismo quanto à obediência. Abram aí Jeremias, capítulo 6, 16 a 17. Jeremias capítulo 6, 16 a 17. A história do povo de Israel ilustra muito a história da igreja. Ilustra. Porque veja como foi que terminou a dispensação da lei. Terminou em fracasso. Ora, a graça também está terminando em fracasso. Vai terminar em fracasso. A dispensação da graça. Vejam só aqui como Israel, já no final da graça, olha só o que acontece. Israel ilustra o fim da graça. A insensibilidade tomou conta da nação judaica. Perderam completamente a sensibilidade. A ponto de Deus dizer no livro do profeta Ezequiel: esse povo tem ouvidos e não
me ouve. Esse povo tem olhos e não enxerga. E não enxerga. Olha só aqui, João capítulo 15, Jeremias 6, 16, 17. Veja o que diz aí o profeta. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, gente? Respondam, crentes, qual é o bom caminho? É Jesus, Ele é o caminho, verdade e vida. Olha aqui, ponde-vos no caminho, vede, perguntai pelas veredas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Andai pelo bom caminho. Quem é o caminho, gente? E andando pelo caminho, olha o que diz o profeta: descanso para as vossas almas achareis. Mas olha a resposta do povo. Mesmo estando no templo, mesmo estando fazendo aquele ritual judaico, mesmo estando fazendo aqueles rituais da Bíblia, mas ao mesmo tempo também sacrificando para ídolos, servindo a outros deuses, olha o que o povo diz aí: não andaremos. Deus está dizendo: anda no caminho, não andaremos. Mas dentro do templo, ouvindo os profetas que levantavam de madrugada para anunciar a iniquidade do povo, não ouviremos, não ouviremos, não andaremos. Olha só no verso 17: coloquei atalaias sobre ele, sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas o que foi que ele disse? Não escutaremos. Não adianta falar que nós não vamos escutar, e não adianta mostrar caminho que nós não vamos seguir. Nós vamos seguir o nosso próprio caminho. Está aí hoje o resultado. Olha o que é Israel hoje. Olha como terminou a lei em fracasso. Olha Israel hoje. Vivo porque Deus é fiel e cumpre o que Ele falou. E Ele disse que iria preservar essa nação até o fim, e está preservando até hoje. Se alguém falhou, foi Israel, não Deus. Então, queridos, nós temos aqui uma insensibilidade: não ouviremos, não andaremos. Agora, neotestariamente, então o senhor leu uma passagem do Velho, bem, mas o que diz a Bíblia neotestariamente? Várias coisas. Jesus disse: segue-me. Quem está em mim não está em trevas, está na luz. E uma coisa que ele disse está lá em João 15, 14. Quem aqui é amigo de Jesus? Levanta a mão. Os amigos de Jesus, levante a mão. Oh, amém, graças a Deus. Agora vamos ler então o que faz um amigo de Jesus. Vamos ver o que faz o amigo de Jesus, os amigos de Jesus. João 15, 14. João 15, 14. Vejamos o que fazem os amigos de Jesus. Capítulo 15, verso 14. Vós sereis meus amigos. Olha aí, tem uma condição. Tem uma condição. Serão meus amigos, sim, o quê? Se fizerdes o que eu vos mando. Fazemos. Agora pergunta: nós fazemos o que nos é mandado fazer? Ah, nós somos servos inúteis, porque fazemos somente aquilo que nos é mandado fazer. E olha quando fazemos. E quando fazemos. Queridos, olhem só que coisa, veja bem. Estas palavras não sensibilizam mais membros de muitas igrejas. Pode ser até aqui mesmo, não sensibilizam não. Eu não vou mandar ninguém levantar a mão, mas você quer ver a coisinha? 3 coisas básicas que ele manda fazer. 3 coisinhas básicas que Jesus manda fazer. Olha só, lá em João 5,39, coisas simples. Ele diz assim: examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas o quê? Que testificam de mim. Oh, meu irmão, minha irmã, meu querido jovem, minha querida jovem, adolescente, vocês examinam a Bíblia? Mas quando eu falo examinar, não é abrir assim, Salmo 23, ler, fechar, não. Eu pergunto se vocês leem a Bíblia. Eu não vou mandar ninguém levantar a mão não, mas faço a pergunta para você: você está lendo a Bíblia? Mas quando eu digo ler, é com uma caneta, meditando no que você está lendo, mastigando o que você está lendo, aplicando aquela leitura que você está fazendo para a tua vida. Você está vendo ali um confronto? Ou você lê a Bíblia e dorme em cima dela? Ou você então abre no meio, lê um versículo: não gostei desse, a promessa não é boa, vou procurar aqui nos Salmos.
Aí vai para o Salmo, opa, que bom, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, amém, já li, obrigado, Senhor. Não, Jesus disse, examinai, pesquise a palavra. O analfabetismo bíblico é campo para o subcristianismo, e o subcristianismo destrói almas, destrói igreja, divide igreja, acaba com igreja, cria uma quadrilha de hipócritas dentro da igreja, é o que o subcristianismo faz. Cara de quem está vivo, mas está morto. Então, queridos, examina a palavra. A segunda coisa que ele manda, Mateus 6,6, tu quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta, você fecha, você está entrando no quarto, você está orando, você tem vida íntima com Deus em oração. Gente, nós erramos muito porque nós conhecemos pouco a Bíblia. Nós estamos claudicando na nossa vida de oração. Sabe, irmãos, fechar a porta do quarto, eu vou insistir nisso aqui, eu vou insistir. Você não pode desperdiçar esses momentos. Eu sei que hoje não é como antigamente, nós estamos num século, gente, é uma correria, tudo é corrido, é faculdade. Uma jovem está me falando, pastor, chega às 7 horas da noite, tem faculdade, trabalhar, estudar, a gente sabe que é difícil, mas não importa, você tem que ter aquele tempo de fechar a porta e ficar ali com ele sozinho. Se for 10 minutos, que sejam bons 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, amém, mas fique. 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, mas fique. Irmãos, quando nós oramos, nós mudamos, às vezes a gente quer a mudança dos outros, mas quando nós oramos, quem começa a mudar somos nós, porque eu estou falando com o Santo dos Santos, eu estou falando com o Deus eterno, eu estou mostrando a Ele o que eu sou, eu não valho nada, Senhor, nada, mas aí é onde Ele vem com a sua misericórdia e vai trabalhando, nesse vaso emprestado, o martelo vai pegando e quebrando a pedra, vai esmiuçando a pedra, para fazer um vaso. Meu irmão, chega de correria cristã, gaste tempo, 15, 20, 30 minutos, fecha a porta do teu quarto, fecha ali tu e Deus, e abre o teu coração para Ele. Quando se entra num quarto desse, não é para pedir, não, é para dizer, Senhor, transforma-me. Coisas espirituais, o Pai não sonega bem algum àqueles que clamam a Ele. Essa história de determine que Deus vai te dar. Quem sou eu para determinar coisa? Não tem a cabeça dessa gente. Determine. Quer dizer, Deus é aquela lâmpada do Aladim. Eu esfrego e peço o que eu quero. Não. Eu quero Deus das bênçãos na minha vida, transformando-me, assemelhando-me ao caráter do seu Filho amado Jesus Cristo. Se não é isso, eu vou orar para quê? Pedir bens passageiros? Ele sabe o que eu tenho necessidade. Eu tenho que pedir coisas espirituais para que essa vida seja trabalhada. E a sua orientação, para que eu faça certo na minha vida material. Então, queridos amados, Ele manda examinar a palavra, Ele manda orar em secreto. Olha, eu estive falando com uma jovem aqui na igreja, ela me disse uma coisa que eu senti, por isso que eu estou falando. Quando ela falou isso para mim, eu disse, olha, eu passei por isso. Fui levar jovens na sala da mocidade, culto de oração. Tem culto de oração aqui que tem mais visitante do que os jovens da igreja. Eu sei que muitos estudam, trabalham, sei disso. E quero dizer uma coisa para vocês. A mocidade da nossa igreja é uma bênção. Quando a gente sai por aí, a gente vê. Então por que o senhor está falando disso? Porque eu quero que vocês sejam uma bênção maior ainda, ué. Eu quero que vocês sejam uma bênção maior. Levem Deus a sério. Há uma campanha contra a igreja hoje. Quando eu digo igreja, a igreja fiel, a igreja que persevera, a igreja que guarda fundamentos, a igreja que preserva a doutrina. Há uma campanha do inferno para acabar com essas igrejas.
E começa assim, o jovem vai ficando acomodado, sabe? Esse tipo de pregação já para alguns não interessa, é chato, mas tem que falar, gente. Nós queremos o bem de vocês. Eu quero aqui uma juventude que vá suceder a minha geração de uma maneira guardando os fundamentos, lutando contra o mundo, lutando contra essas universidades que são verdadeira fábrica de materialistas, hedonistas, consumistas. Não há mais valores morais, acabaram. É um absurdo o que se ouve nessas escolas, o que acontece nessas escolas. Queridos, compromisso, se eu tiver uma vida íntima com Deus, eu não posso desprestigiar a sua palavra e nem a sua igreja. A igreja é o corpo. A Bíblia diz: Jesus amou a igreja e se deu por ela. Ele se deu pela igreja. Então, jovens, venham orar. Eu entendo, muitos têm faculdade, estudam, mas nós entendemos isso. Mas, gente, se você estuda de dia, separe essa parte. Jesus disse para Marta: Marta, Maria escolheu o quê? A melhor parte. Nós temos tido estudos bíblicos aqui quarta-feira maravilhosos, para aprender a Bíblia. Venham, e os adultos também. A gente marca para começar a união de adultos, as organizações. 6h30 começa a chegar gente. É que nem aqui, o culto começa às 10h15, ó. 10h15 já está chegando gente aí. Sabe, nós precisamos levar Deus a sério. Eu não canso de dizer, eu tenho medo de Deus. Ah, não deve ter medo de Deus. Por que não? Por que não? Se uma montanha como aquela do Sinai fumegou só porque desceu uma parte da glória de Deus ali, a montanha fumegava? Por que eu não vou ter medo de um Deus assim? Um Deus que diz: tudo que o homem semeia vai colher. Um Deus que diz que tudo que joga para o mar volta. Um Deus que diz: minha vingança e eu a retribuirei. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu tenho medo de Deus. Então busco pela graça de Jesus Cristo ter uma vida que eu quero, irmãos, isso na minha vida, que seja conduzida pelo temor a Deus, porque a palavra de Deus fala: pelo temor do Senhor o homem se desvia do quê? Acabou o temor, o pecado entra dentro da igreja, o homem não se desvia, ele já corre direto para o pecado, não tem mais temor. E é isso que o diabo quer, apagar qualquer vestígio de Deus, porque apagando qualquer vestígio de Deus, a humanidade está entregue a si mesmo. Então, queridos, por favor, outras faixas etárias, venham, quarta-feira, estudar. Eu dou graças a Deus, temos tido um bom, mas podemos ter mais gente, vem estudar a Bíblia. Vem estudar o culto, quer ver? Olha, de manhã aqui, chega de noite, cadê o povo? Entendo, tem os da idade, também entendo aqueles que estão com problema, passagem de ônibus está caro, mas gente, se apertar, dá. É prioridade, você vai valorizar a sua prioridade. Venha, traga visitante. Nós temos um projeto aí, o projeto Vinde. Eu pego esse projeto aqui, já tem equipe que está com 10 pessoas. Isso aqui é para ter mais equipe. E gente, aí olha, na fila, eu quero entrar no projeto. Porque, gente, 3 meses para trazer um visitante na igreja, faça-me o favor. 3 meses para trazer um visitante. E Jesus mandou o quê? O que foi que ele disse para André? André foi lá chamar quem? Chamou o seu irmão: vem, porque nós achamos o Messias. Será que você é incapaz de trabalhar com uma pessoa? Se ela vier, veio. Ah, o que vão falar? Meu convidado não veio. Paciência, mas você trabalhou, faça a sua parte. Ah, mas eu já estou em idade urgente, já estou cansado desse negócio de se esconder na idade, viu? Faça-me o favor. Está podendo andar? Olha, minha mãe é um exemplo para mim. Dona Júlia lá, Dona Ana viu. Dona Júlia é um exemplo para mim. 89 anos, vai fazer agora em setembro. Dona Júlia é presidente da União Feminina Missionária,
Agora ela fez uma excursão, aí vai com a minha irmã lá para Poços de Calda, e Dona Júlia vai fazer feira, e Dona Júlia ainda quer ficar no tanque. A minha irmã diz: mãe, não precisa. Ela diz: precisa sim, me deixa. Aí eu já falei: Bete, deixa ela, porque se parar, o que ela vai fazer? Ela gosta de ir para o tanque, lá deixa ele ir para o tanque. É um desafio. Está liderando agora no aniversário da igreja, eu preguei lá, é aniversário da União Feminina Missionária. Estava lá a Dona Júlia liderando lá, e a turma gosta da Dona Júlia lá, e ela fala duro com a turma, 89 anos, ela diz: meu filho, enquanto eu estiver em pé, estou em pé, mas depois também para de estar em pé. Então, gente, por favor, Jesus manda orar em secreto, a oração faz isso, move o nosso coração pelo pecador, pela igreja, valorizar a igreja. E Ele nos mandou a terceira coisa: cultuar com temor. Ninguém pode adorar ao Deus Santo se não tiver temor. Olha lá em João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, o adorem em Espírito. É verdade, Espírito é verdade. Então Deus é Espírito, gente. Olha, para adorar a Deus tem que ter temor a Deus. Levítico capítulo 10 nós temos um exemplo: Nadab e Abiú. Eles acenderam um fogo estranho dentro do templo, no ritual para oferecer um culto a Deus. Acenderam um fogo estranho que não era o que Deus queria. Há muitos teólogos que pegam como base o capítulo 10 aí de Levítico, o verso 9 e o verso 10, esse capítulo aí, capítulo 10 de Levítico, verso 9, há muitos teólogos que pegam esse trecho aí para dizer que eles estavam bêbados, os dois. Encheram a cara, porque a primeira coisa que, quando Deus chama os sacerdotes para dar a lei da conduta dos sacerdotes, é sobre bebida. Então muitos teólogos dizem, muitos pastores dizem: os dois estavam bêbados. E o que fizeram bêbados? Bêbados, eles pegaram as brasas erradas e acenderam o fogo na hora errada. Aquilo não era o que Deus queria. Caíram mortos. Fogo estranho. Brasas de outro lugar, fazendo uma coisa errada. Olha, gente, vou dizer uma coisa aos irmãos. Eu escutei um pastor, nesses dias, ele fez uma prédica até muito bonita. Eu estava ouvindo ele atentamente, muito comunicativo, muito didático, estava fazendo um bom estudo. Aí chegou numa parte do estudo, ele disse assim: olha, nós não devemos pregar sobre o comportamento social do nosso povo, nem devemos pregar sobre roupas e sobre costumes. Aí eu disse: Aí na hora eu entendi. Quando eu dei uma olhada para a igreja, era só tomara que caia, era piercing, tinha gente com piercing aqui. Aí eu falei: bom, meu pai, o senhor tem que me levar daqui, porque esse não é o evangelho que eu conheço. Eu conheço o evangelho que, se a pessoa se converte, ela arranca o piercing. Eu conheço o evangelho que, se a pessoa se converte, ela não quer que caia, ela quer que fique tudo arrumadinho, na decência. Ela não vai pôr uma roupa para dizendo assim: tomara que caia a minha roupa. Não, ela não vai, o crente não vai ter isso, certo? Mas o que nós estamos vendo hoje nas igrejas? Acabei de vos falar. É isso, essa miséria vai entrando na igreja. Veio uma senhora falar comigo, estava com piercing aqui, ó, da igreja, estava lá, já há anos, olha, ela também enfiou um negócio aqui. Aí eu falei: como é que eu não vou pregar? É claro que a gente tem que, porque se não pregar, gente, o que acontece? Por falta de pregação, o povo erra. Não tendo o quê? Pregação, o povo erra. Por falta de visão, o povo se corrompe. A palavra visão aí está ligada à pregação profética. Não havendo pregação, o povo erra. E sabe, aqui eu volto e meia, eu tenho que falar sobre isso, embora alguns não gostem, mas eu falo, porque está aqui na Bíblia. Uma mulher que ama Jesus Cristo é decente. Uma mulher que ora é decente. Uma mulher que tem vida com Deus é decente.
Isso serve para adolescente, para moça, seja lá o que for. É decente. Por causa de Jesus Cristo, não por causa de igreja nem de pastor, mas é por causa de Jesus Cristo. E quem busca Ele acha. E pelo Espírito, Ele dá a graça dessa pessoa deixar-se dominar pelo Espírito Santo. Ontem uma jovem me procurou, falou: pastor, estou voltando. Eu falei: meu filho, graças a Deus. Eu sofri muito lá fora. Meu lugar é aqui. Aí eu disse para ela: sabe por que seu lugar é aqui? Porque ovelha não tem vocação para ser da família de bode. A ovelha pode até ir para lá, mas não fica lá, não fica. Ela quer voltar para o redil. Então, graças a Deus, como é que não vai se pregar? Então, não se prega, não se mexe nos costumes, aí nós vamos ter aí crente tatuado, crente com a orelha furada, nós vamos ter crente envolvido em pornografia, nós vamos ter crente vendo de tudo que não presta na televisão. Você não pode pregar sobre costumes do povo, não, deixa o povo, não tem que deixar, não tem que deixar, tem que confrontar. E a pergunta é essa: no meu lugar Jesus colocaria um piercing? Não, levou um prego, levou pregos. Então nós estamos numa geração demoníaca, irmão. Eu estou vendo gente aí metendo uns troços na orelha, está um baita de um orelhão agora. Tem gente, qualquer dia, essa tribo Puturu, qualquer dia vai ter gente andando aí com um tubo aqui, ó, Puturu na rua. Eu já vi gente, eu vi gente que eu só enxerguei os olhos, porque tudo era tatuado, tudo. Agora deixa de pregar, deixa de falar para ver o que acontece. Você foi chamado para ser santo, eu fui chamado para ser santo, e aguardarmos o santo dos santos, para nos levar para aquele lugar de toda a santidade com a glória dele. Paulo disse: não somos como os demais. Não somos, não, porque se quiser ser como os demais, vou te dizer, tem coisa errada na tua vida, até falta de conversão. Se vocês quiserem imitar os padrões lá de fora, tem até falta de conversão, ou então subcristão. Aí, uma coisa que eu vi, como é o nome daquelas calças? Calça leg. Bom, eu entendi que calça leg é um tipo de uma roupa que é colocada no corpo e depois põe uma saia por cima, até numa época de frio, para aquecer mais as mulheres. Mas não, dispensaram a saia, ficou com a calça leg. Olha, aquela calça leg, gente, tem que ter coragem para andar com aquilo, tem que ter coragem. Aí eu fico perguntando: uma serva de Jesus Cristo, lavada pelo sangue de Cristo, que tem uma vida de oração com Cristo, que ama Cristo, vai usar leg? Respondam, gente, vai usar? É parar para pensar e refletir. Nós estamos nos finais dos tempos, Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. É por isso que o mundo entrou numa apostasia agora, com subcristianismo e tudo. E nós precisamos estar atentos. Paulo falou no texto que eu li: despertai, porque a vossa salvação, quer dizer, a glorificação de vocês, está mais perto do que antes. Eu me converti na minha adolescência, quer dizer, daquele tempo para cá, agora a minha glorificação está mais perto. E ninguém vai mudar isso aqui, não pense que isso aqui vai melhorar, não. Que vai voltar os hábitos, os novos costumes, família. Volta nada, gente. Paulo falou que vai de mal a pior, e nós estamos vendo mesmo, entramos numa reta, é uma decadência geral, social, espiritual, moral. A pergunta: meu jovem, meu adolescente, meus irmãos em Cristo, numa época assim, o que faria Jesus? O que faria Jesus em nosso lugar? Já estou terminando. Então eu vou pedir aos irmãos que pacientemente
Abra em Romanos, capítulo 8, 5 a 9. Romanos 8, 5 a 9. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Estão entendendo? Aí você vai entender porque roupa sensual, música que não presta, programa que não presta. Olha só. Porque os que são segundo a carne, que é o subcristianismo, se inclinam para essas coisas da carne. Mas, olha aí, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Preocupação com a vida cristã, preocupação com a vida espiritual, preocupação em crescer mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz ele aqui, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ninguém vô-la tirará, Jesus falou. Porquanto a inclinação da carne é inimiga, inimizade contra Deus. Estão entendendo? Essas misérias todas que o pastor Rômulo escreveu aí, quem tais coisas pratica é inimigo de Deus. E às vezes estão dentro de igreja, hein? Estão dentro de igreja. Pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, meus amados, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, olha aí, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora veja que coisa difícil isso aqui, olha. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, pode cantar em coral, pode falar, pode cantar, fazer o que for, tomar, ser professor de escola dominical, superintendente, ter cargos na igreja. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Queridos, eu vou terminando, falando agora, aqui é só uma historinha para entender, não vou precisar me alongar nisso aqui. Para terminar, basta só isso aqui, ó. A insensibilidade nós vimos quanto à obediência e agora a insensibilidade quanto às evidências. Mateus capítulo 24, versículos 7 a 8. Mateus capítulo 24, versículos 7 a 8. Mateus 24, 7 e 8. Diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Vejam bem, aqui, nesses primeiros versículos, Jesus está apontando para a grande tribulação. Mas antes da tribulação tem um prefácio. O que vai acontecer no mundo antes do surgimento da grande tribulação? Bem, quando a tribulação acontecer, a igreja já foi arrebatada. Então, o prefácio que Jesus fala, já está envolvido aí o arrebatamento. Então, esses sinais que ele está falando de prefácio da grande tribulação, já envolve que nesse espaço de tempo, de uma hora para outra, sem nada, a igreja é tirada. E aí fica a humanidade aqui para pegar a grande tribulação. Muito bem, os irmãos sabem disso. Agora, Jesus aqui está apontando para a grande tribulação, Apocalipse 6, e lá no Apocalipse 6 ele fala sobre 7 selos. Eu não sei se vocês já leram isso, mas precisa ler bem isso daí. O que vai acontecer, os flagelos que vão acontecer no mundo, gente. Agora veja, nós estamos num prefácio, as coisas não são da noite para o dia não, elas começam. Olha, quantos irmãos aqui se lembram, há quanto tempo eu venho falando sobre o problema da água, o problema da enchente e da seca? Quantos lembram aqui? Quanto tempo eu estou falando? Levante a mão. Olha, vocês sabem, há tempos, pastor Rocha já pregava isso, eu já pregava isso, cuidado com a água, cuidado com a água. Nós falávamos, vai chegar o tempo em que ela vai ser demais numa ponta e vai faltar de outro, e quando ela é demais não adianta, a agricultura vai sofrer, vai ter fome, mas tem água, mas não vai adiantar nada, tudo contaminado, vai matar toda a plantação, e quando falta água nós estamos experimentando isso, aí no nosso Nordeste,
E agora a região sudeste experimentou por um tempinho, já estão apavorados lá. Agora eu não quero me limitar ao Brasil, gente, isso é global. Isso é global. Sabe qual é a preocupação que está movendo os cientistas do mundo, os cientistas do mundo? É a água. Olha, eu anotei aqui, CBN, Jornal Nacional, Jornal da Band, todos eles falando, olha só, os cientistas se reúnem. No mesmo dia, tivemos 3 reuniões de cientistas, uma na ONU, nos Estados Unidos, uma no Japão, e a outra, se não me engano, foi na Inglaterra. Olha o que eles disseram. Cientistas no Japão, o aquecimento global trará enchentes e secas. Gente, eu estou falando de cientistas incrédulos, né? Eu não estou falando de pastores, não. Isso aqui são cientistas incrédulos. O aquecimento global trará enchentes e secas mais violentas. Olha o apelo deles. Economizem água, nenhuma nação será poupada. Nenhuma nação será poupada, está aqui. Não é fatalismo não, não é terrorismo não. É desperta tu que dormes. É que Paulo falou, acorda, desperta, porque o fim já está próximo. A CBN, 30/3/14, a mesma notícia, economizem água. Os cientistas alertam que nação alguma será poupada. Agora, Jornal da Band Nacional, os cientistas da ONU alertam, o Ártico pode desaparecer, será inevitável a desertificação de várias regiões no mundo. Jornal da Band Nacional, 31 de março de 14. Sabe, a gente ouve isso e fica assim. Que coisa, né? Mas achando que isso... Gente, acorda! São os sinais evidentes de que uma grande tribulação se aproxima nesse mundo. Deus vai trazer os homens a juízo. Beijo gay, casamento gay, essas imoralidades estão acontecendo, essa corrupção, um país rico como esse, e ao mesmo tempo uma miséria, a condição do povo. Um país está preparando uma Copa de Mundo, gastando milhões, bilhões, e eu entro no hospital de base, tenho raiva de pagar meus impostos. Estão mexendo com coisa séria, e Deus vai trazer tudo a juízo, não vão escapar não. Nós porém, que aguardamos um novo céu e uma nova terra, seremos tirados, saciados, fartos na nossa fome e sede de justiça. E finalmente, irmãos, a triste inversão dos valores, a insensibilidade. Tem gente até que dá risada, quer ver? E aqui eu vou terminando. No março, comemorou o Dia Mundial da Síndrome de Down. E por causa da Estelinha, a gente acompanha muita coisa, lê reportagem. E naquele dia, o menino não era Down, era um menino especial. A mãe, o menino foi curado de uma doença muito grave. E a repórter perguntou, e agora, quais são os planos para o menino? Ela disse, eu quero que meu filho cresça, corra, jogue bola, estude, arrume uma namorada, ou... Aí eu fiquei pasmado do que ela falou, a mãe, ou um namorado, Eu ainda fiquei assim, mas será que essa mulher falou namorado? Quantos aqui ouviram isso? Quanta gente, está vendo? Olha como já está a mentalidade do anticristo, vai tomando conta, está vendo? Insensibilidade. Gente, essa insensibilidade não pode entrar aqui não. Em nome de Jesus, repreendê-la. E clamar, Deus, guarda a tua igreja, guarda a minha alma, guarda a minha fé, aviva a minha fé. E dizer, Senhor, me prepara, porque quando chegar a hora, ou seja pela carruagem,
ou seja pelo arrebatamento, que eu possa estar preparado para glorificar o teu nome. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé, porque nós vamos encerrar o culto ouvindo aquele hino, não é? Não é, dona Olinda? Aquele hino. Não podemos terminar o culto de Israel sem ouvirmos esse hino e orarmos. Irmãos, avivamento é uma necessidade, é uma coisa que vem de Deus, e nós precisamos clamar a Ele. E o avivamento que eu quero, à luz da Bíblia, é esse: mais fome e mais sede do Deus Altíssimo, a água viva, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Venha, moço. Cadê o Wallace? Cadê o menino? Cadê o... Não. Cadê o Alan? Cadê o Alan? O Alan, sim. Mas tem como o povo cantar algum estribilho? Wallace. Então explica aí. Na hora que chegar no estribilho, na parte de Jerusalém, depois da última... Olha, presta atenção no que ele está falando. Na hora... Depois que eu cantar a segunda parte, eu vou sinalizar para os irmãos que é Jerusalém, Jerusalém. Aí eu peço para os irmãos cantarem junto com a gente. Aí a igreja, então, nós cantaremos o estribilho com eles. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio e a árvore da vida, sim, ele viu. Eu quero ir pra esse lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra esse lugar, Jerusalém.
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Santo Espírito do Deus de Israel, sejam com todo Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, amados.